Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No mês de maio de 1989, em uma reunião de bispos e teólogos de grande prestígio, se tratou do tema da religião no mundo de hoje. E apareceu uma voz lúcida, capaz de ir à raiz do problema. O principal problema de hoje é a incapacidade de escutar a mensagem da criação, a mensagem de Deus Criador. E era o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, quem esclarecia o tema. E o que o Papa Bento queria dizer com essa afirmação? Algo muito simples, mas que muda a visão da vida, dá um outro enfoque para a nossa existência. Se o homem sabe escutar a mensagem da criação, entende que há um projeto divino, uma sabedoria que governa o mundo, um plano pessoal a nosso respeito, e que esse plano foi realizado por Deus a partir do nada. Criar exatamente isso, fazer alguma coisa do nada, só Deus pode fazê-lo. O homem sempre transforma aquilo que previamente já existia. Então a mensagem de um Deus Criador é de que nós não somos frutos do acaso, mas de um plano pessoal e amoroso a nosso respeito. Existimos porque Deus quis, porque nos amou, vivemos porque Ele nos chamou à vida e nos mantém na existência. O Papa Bento XVI, exatamente na sua homilia de posse, insistiu nessa ideia. Não somos produto casual e sem sentido de evolução. Cada um de nós é fruto do pensamento de Deus. Cada um de nós é querido. Cada um de nós é amado. Cada um de nós é necessário no plano de Deus. A mensagem de Deus Criador é que nós só nos encontraremos e nos realizaremos ajustando-nos ao projeto divino, a nosso respeito. Em outras palavras, o bem para nós, o que nos realiza como pessoas, é realizarmos a nossa missão segundo os planos de Deus, segundo o que Deus projeta para o homem e mais concretamente para cada um de nós. Mas infelizmente, o homem de hoje não entende isso, pois é incapaz de ouvir a mensagem da criação. O homem atual quer explicar-se e encontrar-se à margem de Deus. Quer ser totalmente autônomo, sem quaisquer limites internos ou externos. Quer ser dono absoluto do seu destino, dos seus projetos, e passa a ver tudo em função de si mesmo. A vida que Deus lhe concede torna-se a sua vida, é a minha vida. Mesmo que seja uma vidinha sem perspectivas mais elevadas, o que deveria ser amor a Deus passa a ser amor próprio, algo egoísta em que se procura satisfazer as carências afetivas. E tudo isso é visto como parte de um projeto pessoal totalmente independente, fora do projeto de Deus. O homem acaba tendo como único referencial orientador da sua vida o seu interesse, os seus objetivos pessoais,
o seu eu? Talvez alguns não na teoria, mas na prática sim. Com relação a esse aspecto, querendo mostrar a diferença que existe entre a criatura e o Criador, Deus, o cardeal Ratzinger, naquela reunião, dizia: a mísera autonomia do anão, né, do homem pequeno, que se proclama o único soberano da sua vida. Mas essa tentação é muito forte. A tentação de vivermos em função do nosso eu, do que nos agrada, do que nos interessa, do que nos anima, dos nossos sentimentos, dos nossos estados de ânimo. Passamos a ter muitas ambições pessoais e passamos a curtir o poder, a influência, a fama, a estima que possuímos. Podemos viver em função da nossa imagem, da nossa glória, e andar continuamente girando ao redor de nós mesmos, e com a preocupação de defender as nossas próprias ideias, por realizar apenas o que nos atrai. Essa tentação é forte, tanto que Jesus Cristo, no início da sua vida pública, quis ser tentado pelo demônio, exatamente nesse aspecto. Penso que para mostrar como devemos vencer essa tentação, podemos recordar o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 4. De novo, o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aqui está a resposta, né? Só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Temos dois verbos extremamente necessários para o cristão de hoje: adorar e servir. Vamos começar meditando sobre esse adorar. Adorar é uma palavra muito rica de significado. Significa, em primeiro lugar, reconhecer Deus como Deus e dizer-lhe: tu és meu Deus e meu Senhor. É o dono da minha vida, a quem eu devo servir. Depois significa admirar com alegria a imensa grandiosidade, beleza, bondade de Deus. Aí louvar a Deus também pela sua beleza, adorar pela sua bondade. Em terceiro lugar, significa inclinar-se diante de Deus com respeito e com uma obediência de filhos que querem agradar seu Pai Deus, cumprindo a sua missão. Ainda, em quarto lugar, significa fazer da vida um contínuo ato de agradecimento ao Senhor. Agora, nem sempre adorar a Deus é fácil, principalmente talvez nesse terceiro aspecto de obedecer a Deus, cumprir a nossa missão. Às vezes pode custar. A mãe de São João Bosco, Dona Margarida, foi ajudar o filho na educação daquelas crianças e deixou um lugar tranquilo onde morava para ajudar o seu filho e foi para Turim. Depois que os meninos voltavam do trabalho, Dona Margarida acabava o serviço da casa, muitas vezes ajudadas pelo filho, se sentava perto da janela, onde ficava até alta noite, remendando, costurando, consertando, muitas vezes lavando e passando a roupa da criançada. No começo era só 3, mas quando ela já tinha 65 anos, já eram dúzias de crianças. E ela que devia arrumar toda a roupa, lavá-la, mas ela não se lamentava, só sentia não poder dar conta daquilo tão bem como gostaria. Mas houve um dia em que por pouco não perdeu a paciência. As crianças tinham aprontado, né? Como tantas vezes aprontavam,
mas dessa vez muito fora do comum, vamos dizer assim. Ela se aproximou a Dom Bosco e disse muito alterada: eu não aguento mais. Você bem vê quanto eu trabalho, mas o meu trabalho é muito mal recompensado. Esses meninos são insuportáveis, dizia ela. Hoje encontrei no chão pisada a roupa branca que eu tinha deixado para enxugar. Ontem me andaram correndo pelo meio dos canteiros da horta. Imagina a sujeira que fizeram na casa, né? Que garotos! Alguns voltam para casa com a roupa em farrapos, outros perdem as meias e o lenço. Há uns que escondem camisas, outros que vêm buscar panelas para brincar. Gasto horas inteiras para encontrar as coisas. Estou cansada, já te disse. Não posso aguentar mais isso. Quando penso em Beck, onde ela vivia, que eu vivia tranquila, afiando o meu cânhamo, deixe-me voltar para lá e terminar os meus dias. E como única resposta, Dom Bosco mostrou à mãe o crucifixo que pendia da parede. Aquela mulher boa cristã compreendeu a mensagem. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas, deu um sorriso e disse: é verdade, você tem razão. E desceu para pôr o avental de novo e sair trabalhando. Às vezes servir a Deus custa, mas custou mais a Cristo. Por quê? Dom Bosco mostrou o crucifixo, para dizer, para ele custou mais do que para nós. E às vezes olhar o crucifixo nos ajuda muito. Ajuda a servir a Deus com alegria, ajuda a ver que temos muito que agradecer, ajuda a ver que fazemos muito pouco comparado com aquilo que Deus nos dá sua própria vida. O Catecismo da Igreja Católica chega a dizer, no ponto 2097, a adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. E quando deixamos de adorar a Deus, passamos a adorar falsos ídolos, falsos deuses, do dinheiro, do poder, da glória, do prazer. Como se alguma dessas coisas, ou todas elas juntas, pudessem resolver nossos problemas, satisfazer o nosso coração, e são incapazes disso. E passamos a servir esses deuses falsos, né? A sacrificar tudo por eles, passamos a gastar as nossas energias para irmos atrás desses ídolos. No ponto 317 de Caminho, São José Maria escreveu: para brilhar, para chamar atenção, para subir na vida, ganhar um emprego, não param, insistem, não desanimam, são capazes de superar todos os obstáculos, esforços descomunais, trabalham de manhã até altas horas da noite, infatigáveis, e ninguém estranha, porque escolheram aquela meta como ideal da sua vida, como o seu ídolo, e colocam todas as energias para ir atrás daquilo que não é capaz de satisfazer profundamente seu coração, só Deus é capaz. Aprofundemos agora no servir. Às vezes se fala o servidor público, né? O servidor é aquele que serve. O servidor público deveria secundar os planos do governo, as metas, as diretrizes. E o servidor de Deus é aquele que diz para Deus: conta comigo, ou diz como São Paulo: o que queres que eu faça? E às vezes, em vez de servir a Deus na vida, passamos a servir coisas que são efêmeras, transitórias, que passam, que acabam, e deixamos de servir aquele que é eterno. São José Maria também dizia: se propusesse servir a Deus seriamente, com o mesmo empenho que pões em servir a tua missão, as tuas vaidades, a tua sensualidade. E tem uma história interessante
que um dos mais fiéis servidores do imperador Carlos V estava no leito de morte. O imperador foi visitá-lo e perguntou se podia fazer alguma coisa por ele. Aquele homem lhe disse que a única coisa que pedia era uns dias mais de vida. O imperador disse que isso ele não podia oferecer. E então aquele homem dizia doído: como eu fui insensato, gastei a minha vida inteira para servir ao imperador que não pode me dar um dia a mais de vida. Se eu tivesse servido melhor o meu Deus, poderia esperar uma recompensa e uma felicidade sem fim, dizia ele. Claro que Deus teria misericórdia daquele homem, daquela alma dolorida pelo seu erro, mas ele tinha razão, né, em se lamentar de não ter servido melhor a Deus e ter servido apenas um homem, né, que não pode dar mais nem um dia de vida. Então nós temos que servir ao Deus verdadeiro. E quantas pessoas servem a deuses falsos, ídolos, que terminam, que acabam, né? Um emprego, um cargo público, devoto a vida para conseguir um apartamento de luxo, um carro, fazer uma viagem, ter a aposentadoria desejada, e depois vem que tudo isso não satisfaz, às vezes que tudo isso se acaba até, que essas coisas degradam. E que diferente é servir a missão dada por Deus. Se a pessoa tem essa ideia clara, eu tenho uma missão dada por Deus para desempenhar na minha família, no meu ambiente de trabalho, na sociedade. Na família eu tenho que ser mais aconchegante, mais amável, cuidar com carinho da educação dos filhos, cuidar com carinho dessa pessoa que está doente, ver neles o próprio Cristo, formar neles o próprio Cristo. Isso é que Deus me pede, levá-los para o céu. No trabalho, render os meus dons, os meus talentos para servir os demais. Jesus certa vez dizia: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Isso também pode ser levado para o ambiente de trabalho. Tudo que eu queria que fizessem para mim, eu posso fazer pelos outros. Tratar os outros companheiros com a mesma lealdade que eu gostaria que me tratassem, com a mesma caridade que eu gostaria que me tratassem. Na sociedade, servir a Deus na sociedade, colocando os nossos talentos também a serviço do bem comum, da justiça, da caridade, cuidando sempre de dar bom exemplo. Mas o que acontece quando Deus não é colocado no centro, quando não reconhecemos Deus como Criador, quando não o adoramos, quando nos centramos em nós mesmos? Eu atreveria a dizer, por sermos parte do projeto de Deus, isso não dá para negar, Ele sempre vai estar presente na nossa vida, mesmo que não o aceitemos como ser divino. Só que, como Deus já está presente, muitas vezes de uma maneira equivocada na vida das pessoas. Então Deus passa a ser ou uma interferência negativa para quem não adora a Deus, ou uma utilidade. Vamos ver esses dois conceitos. Uma interferência negativa é o caso de quem não aceita Deus porque atrapalha o seu plano egoísta. E aparecem normas ou valores que não foram criados pela própria pessoa, pela sua liberdade, pela sua vontade. E normalmente a pessoa se revolta com Deus. Nos Salmos tem aquela expressão de revolta dos homens que na sua ânsia louca de liberdade não aceitam a vontade de Deus. Quebremos as suas correntes. As correntes de Deus. Quebremos as suas correntes. E como hoje o homem quebra as correntes, ele se sente amarrado e quer romper as correntes de Deus, prescindindo da moral, por exemplo, desprezando a vida humana,
desde a concepção, que deveria ser defendida. Quebra as correntes a criar falsos ídolos, né? Falsos deuses, ídolos, para depois os servir e adorar. No Antigo Testamento tem a história do bezerro de ouro, né? Que eles fizeram, que era fruto das suas mãos, e começaram a adorar os frutos das suas mãos. A gente pode fazer a mesma coisa, adorar o que nós fazemos. Então Deus passa a ser uma coisa que incomoda, ou uma utilidade. Quando não nos guiamos por Deus, quando não centramos a nossa vida em Deus, quando o nosso sim não é puro, passa a ser interesseiro. Algumas pessoas pretendem até manipular a Deus. É o que vemos em muitas seitas, em muitas igrejas, se pode ser chamado de igrejas, né? Que aproveitam do fato do homem ser um ser religioso e inquieto para lucrarem com isso, né? Para enganar as pessoas, e prometem uma prosperidade, né? Se eles forem daquela igreja, essa teologia da prosperidade terrível, né? Ou podemos usar para outro tipo de utilidade. Tem gente que usa Deus para utilidade material, até questiona por que eu não tenho sucesso, por que as coisas não correm bem para mim do ponto de vista financeiro, e se revolta com Deus. Mas o que Deus tem a ver com isso? Ou da utilidade psicológica, buscam a Deus sentir-se bem, sem preocupar-se em fazer o bem, em fazer a vontade de Deus. Querem mais a paz, mas querem a paz sem dever, sem obrigação, sem compromisso. E esquece aquela frase do Senhor: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos ficam falando Senhor, Senhor, para se sentirem bem, né? Para se sentirem salvos até, né? Mas não se preocupe em fazer o que Deus pede. Às vezes é a utilidade espiritual, quando a pessoa busca experiências místicas, querendo saborear o sobrenatural na sua vida, quando busca coisas extraordinárias. E às vezes pessoas buscam superstições, outras crenças. Então devemos adorar e servir a Deus de modo desinteressado. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus merece ser amado. E como podemos adorar a Deus? De várias formas. A mais simples são as práticas de piedade, a vida de oração, porque diz respeito ao nosso trato direto com Deus, onde nós adoramos Ele diretamente. E eu tenho um compromisso diário de rezar, né, todos os dias, de fazer um tempo de oração, de ter uma leitura formativa diariamente sobre Deus, para conhecê-lo melhor, ler o Evangelho, por exemplo, diariamente. E a minha oração pessoal dirigida a Deus para adorá-lo, para louvá-lo. Comando Guardini dizia: adorar é reconhecer como Deus é bom, louvar é reconhecer como Deus é belo. Se confunde um pouco em Deus, porque Deus é bom e belo ao mesmo tempo, mas a beleza da criação manifesta essa beleza de Deus. Agradecer as ajudas, os benefícios, as oportunidades que surgiram, pedir perdão, retificar os erros, mostrar o propósito de corrigir-nos, de afastar-nos do pecado. E a gente pode se perguntar: qual foi a última vez que eu parei para realmente conversar com Deus? Eu diria, não para pedir algo a gente pede, né? Mas para adorar, louvar, agradecer, pedir perdão. Porque pedir coisas a gente pede, né? E tem pessoas que só se lembram de Deus nas necessidades, quando estão passando necessidade, e rezam.
Então, nossa oração tem que ser simples, espontânea, natural, uma conversa de um filho com seu pai, né? Que não precisa métodos, que pode ser uma conversa que, como conversamos com o nosso pai, com o nosso melhor amigo, porque isso é Deus para nós. A melhor forma de adorar a Deus é participar da Santa Missa, porque nós unimos na adoração de Jesus Cristo, no louvor de que Cristo faz ao seu Pai, e Ele se doa ao Pai para a nossa salvação em cada missa. Eu posso participar disso. A melhor forma de adorar a Deus é assistir à missa dominical, e se puder assistir mais, melhor, né? Então, a adoração a Deus também se manifesta na contrição sincera, de dizer: Senhor, afasta de mim tudo que me afasta de Ti. E ter esse propósito firme de levar a Deus a sério, de lutar com determinação contra tudo aquilo que nos separa dEle, especialmente os nossos pecados, é claro, o que nos separa de Deus. Eu tenho aversão ao pecado. Eu peço a Deus que me dê essa aversão, se eu ainda não tenho, se eu noto que eu estou apegado a algum pecado. E a decisão de cortar com aquele laço, com aquela situação que é perigosa, prejudicial, aquela tremenda perda de tempo, essa curiosidade aguçada na rua, ou num seriados que movem as minhas paixões, aguçam a sensualidade e que não me faz bem, porque me afasta de Deus. Eu tenho esse costume de perguntar a Deus, antes de fazer qualquer coisa: isso me aproxima ou me afasta do Senhor? Se me afasta, eu não quero, e me afasto disso. Essa é uma pergunta fundamental, que poucas pessoas fazem. Quando Deus está no centro, a gente pergunta isso: isso aqui vai fazer bem? Vai me unir mais ao Senhor? Senão, não quero. Não quero. Às vezes Deus pede também que passemos por cima de nós mesmos e mostremos o nosso amor, perdoando alguém que nos custa, não guardando mágoas, etc. Então, nessa primeira parte do recolhimento, consideramos a nossa vida como um ato de adoração e de serviço a Deus. Na próxima parte do recolhimento, nós iremos considerar o serviço que prestamos aos demais, olhando, para o exemplo de Nossa Senhora, que deixou um exemplo maravilhoso de serviço, principalmente considerar a atitude de Nossa Senhora nesse mês de maio, um mês dedicado a Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.